Vamos iniciar a gravação da nossa aula. Então, fazer a primeira apresentação formal, né? Boa noite, eu me chamo professor Irã Reis. E nas sextas-feiras à noite nós estaremos no nosso encontro da disciplina de práticas aplicadas em hematologia e microbiologia. Tá? Então, a nossa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre as fases de processamento de amostras no laboratório de hematologia laboratorial. Tá bom? Então, primeiramente, as fases analíticas das amostras no laboratório, elas seguem um fluxo, né, que é pré-programado, né? Existe a fase pré-analítica, que corresponde às atividades que precedem a análise no equipamento, né? A análise laboratorial propriamente dita. E nessa fase pré-analítica, é importante também ter conhecimento de que algumas variáveis fisiológicas, variáveis da coleta, manipulação dessa amostra e até próprias variáveis endógenas podem gerar erros pré-analíticos. Na fase analítica, que corresponde à fase de análise, né, de processamento da amostra no equipamento, é importante saber se o equipamento que você está utilizando no laboratório, ele é um sistema validado de acordo com os órgãos governamentais competentes, saber se aquele equipamento ele tem uma metodologia válida, que foi certificada por algum órgão governamental. É também importante a gente fazer sempre a utilização de controles de qualidade interno para verificar se essa máquina está calibrada para determinar um resultado analítico adequado. Fazer sempre as limpezas do equipamento, as limpezas diárias, as limpezas mensais, anuais, todas as limpezas, todas as revisões, as lubrificações recomendadas pelo fabricante. E a fase pós-analítica corresponde à geração dos resultados analíticos, que pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo, e, consequentemente, a entrega desse laudo para a interpretação do resultado. Então, aqui nós temos um quadro que mostra as principais causas de erros nas 3 fases laboratoriais. A fase pré-analítica é a fase que está mais suscetível a erros, né, que corresponde ali a 46% a até 68% de todos os erros produzidos da análise. A fase analítica, que é a fase onde nós, analistas clínicos, estamos diretamente em contato com essa amostra, processando essa amostra nos equipamentos, é a fase que tem menos percentual de erro, de 7% a 13% do total apenas. E a fase pós-analítica fica em segundo lugar, com responsáveis por erros, correspondendo aí de 19% até 47% desses erros. Então, quais são as principais motivos de erros na fase pré-analítica? Uma orientação inadequada ao paciente. Então, o balconista, o recepcionista do laboratório, ele precisa ser treinado para passar as orientações adequadas com relação a jejum, com relação à utilização de equipamento, com relação à abstinência de atividade física, abstinência de bebidas alcoólicas, para que não cause interferência no exame laboratorial. Outro ponto que pode gerar uma grande quantidade de erros é o tempo de jejum. Às vezes um jejum insuficiente ou um jejum prolongado demais pode gerar erros de laboratório. Além de requisições médicas com uma legibilidade ruim, que pode levar alguém a interpretar um exame sendo outro, né, e levar a solicitação inadequada. Uma solicitação inadequada de um exame.
Interpretação incorreta da requisição médica, perda de requisição médica, uma coleta inadequada. Isso aí é um ponto muito crítico. É importante o analista clínico saber fazer uma coleta adequada. Isso a gente vai ver nas nossas aulas práticas, né? Professor, mas o analista clínico, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele não faz coleta. Quem faz coleta é o técnico de laboratório, o enfermeiro, né, da UTI. Por que que a gente precisa saber fazer uma coleta bem feita? Porque apesar da gente não estar constantemente fazendo coleta, nós, analistas clínicos, precisamos fazer treinamento da nossa equipe. Nós seremos chefe de equipe. E nós precisamos entender como que funciona e passar as instruções adequadas para que essa equipe faça uma coleta adequada, conforme é recomendado. Outro erro muito grave é a estase venosa prolongada, é deixar o braço do paciente garroteado por mais de 1 minuto. E isso é comum, mas é um erro grosseiro, isso pode gerar vários erros analíticos. Utilização de tubo coleta que não condiz com o tipo de exame também gera erros analíticos graves. Uma quantidade reduzida de sangue ou uma quantidade excessiva de sangue para um determinado quantidade de anticoagulante, principalmente no sistema de coleta a vácuo. Aquele tubo de coleta a vácuo, ele tem uma marcação que é justamente a quantidade de sangue que aquele tubo vai aspirar. Então, se é feita uma flebotomização inadequada, se é feita uma incisão da agulha inadequada, isso pode inferir uma redução do volume sanguíneo aspirado pelo sistema a vácuo e também pode causar hemólise. E isso gera também erros pré-analíticos. Além de outros erros, como identificação incorreta do paciente, transporte e armazenamento inadequado, centrifugação inadequada, né, uma centrifugação vigorosa demais ou leve demais, isso pode gerar uma hemólise da amostra, quando é vigorosa demais, ou pode gerar também uma separação incompleta dos hemocomponentes. Na fase analítica, que é a fase que tem menos erro, mas pode gerar erro, geralmente é o equipamento que sofreu falha, ou o equipamento está descalibrado, ou a energia que oscilou. É importante que o laboratório tenha um sistema de manutenção da qualidade da energia para que ela não oscile, porque os equipamentos eles funcionam à base de energia e as mensurações do equipamento são são dependentes de uma fonte contínua de energia. Mas pode também gerar perda de amostra, troca de amostra, contaminação entre amostras, uma máquina que não foi validada ainda, que pode ter erros, falhas não detectadas também no controle de qualidade. Já na fase pós-analítica, é a perda do resultado, interpretação equivocada pelo profissional de saúde. Às vezes a gente faz um exame todo detalhado, todo com muito esmero, mas chega na mão do profissional de saúde que solicitou, ele não sabe interpretar adequadamente as informações daquele exame. Erro na transcrição dos resultados, tempo de liberação acima do especificado, porque tem alguns laboratórios que têm um tempo máximo para que o resultado seja liberado. Se for urgência e emergência, geralmente no máximo 2 horas esse resultado tem que ser liberado. Alguns laboratórios já trabalham com 1 hora. Enfim, várias outras condições podem gerar erros nas fases analíticas. Mas existem algumas variáveis que podem também causar a alteração da amostra. Situação clínica do paciente, se o paciente ele está doente, se ele está saudável, isso pode gerar uma alteração na amostra. Se ele está acamado, isso pode gerar um edema generalizado e causar uma diluição na amostra. A idade também pode gerar variação nos analitos. O sexo, existem algumas substâncias, alguns analitos que têm variabilidade de acordo com o sexo, principalmente no hemograma. A raça também, contagem de algumas células pode variar na raça branca comparado com a negra. O tempo de jejum, a postura, tudo isso pode gerar
variáveis fisiológicas. Se a coleta foi feita pela manhã, se foi feita à noite, se é uma mulher grávida, se o paciente é sedentário ou ele é atleta. Agora, variáveis com relação à manipulação da amostra e coleta. Coleta mal feita, tempo de garroteamento excessivo, a ordem necessária para coletar os tubos de ensaio. Existe uma ordem a ser seguida de qual tubo de ensaio, qual tubo a vácuo deve ser coletado primeiro, qual deve ser o segundo, qual deve ser o terceiro, para que isso não gere variabilidade. O tipo de anticoagulante para cada tipo de exame, tudo isso é importante ser obedecido. E também variáveis endógenas. Existem alguns indivíduos que produzem anticorpos contra a EDTA, e aí forma satelitismo plaquetário, ou forma ativação de anticorpos frios com anticorpos quentes, e talvez necessite fazer um ajuste para analisar essa amostra específica desse paciente. Então, como a gente falou, as variáveis fisiológicas, a idade, sexo, raça, jejum, postura, atividade física, o estresse, o ritmo circadiano, a altitude em que o indivíduo mora, se a mulher está grávida ou não, se tem um estilo de vida com práticas desportivas de alto desempenho, ou se é um indivíduo sedentário, isso tudo pode variar o analito da amostra do indivíduo. Com relação à coleta e manipulação, saber se o nome do paciente corresponde com a etiqueta, se tem uma coleta de flebotomização, uma técnica de flebotomização adequada, o garrote não pode ultrapassar 1 minuto, a coleta, né, tem que ser feita, se atentar a indivíduos hospitalizados, a coleta não pode ser feita no mesmo braço que está sendo feita a infusão de soro fisiológico, porque esse sangue ele vai estar diluído e vai gerar erros analíticos. Então, aqui nós temos as diferentes locais que podem se fazer venopunção, né? O antebraço, que pode ser coletado pela via cefálica, pela via basílica. A fossa antecubital é a região mais escolhida, porque é uma região que é pouco inervada, não causa muita dor, e geralmente as veias são bem superficiais por conta da baixa quantidade de tecido adiposo naquela região. Então, ali nós temos 3 veias importantes ali, a veia cefálica, a basílica e a mediana cubital, utilizada para coletar. Mas pode ser coletada também na polpa digital, pode ser coletada também nas artérias tibial posterior do pé, pode ser coletado na jugular, pode ser coletado em várias regiões, mas as mais utilizadas são essas que eu citei. Com relação à flebotomização, que é a posição da agulha durante a incisão. A agulha, ela deve se posicionar, o bisel deve se posicionar no interior do vaso. Se ela estiver tocando a parede superior do vaso, ela vai gerar um erro de coleta. Se ela ultrapassar a parede do vaso, né, transpassar as paredes do vaso, também vai gerar uma dificuldade de coleta, né, ou se ela transpassar, ou se ela tocar a parede inferior do vaso, se ela ficar parcialmente inserida no vaso, ou se ela gerar uma pressão negativa muito grande durante a incisão, ou então as veias que são móveis, né, que dançam, que deslizam, também pode gerar uma flebotomização incorreta. Então, dessas 7 possibilidades, apenas uma é adequada. As outras 6 vão gerar erros de coleta. Então, qual o passo a passo utilizado para fazer uma coleta adequada? Primeira coisa, você precisa, lógico, deixar o paciente tranquilo,
sentado, com o braço numa superfície rígida. Você vai, depois que o paciente já está acomodado, você vai preparar a bandeja com todos os materiais necessários para fazer a coleta, etiquetar os tubos, enquanto o paciente ele vai se tranquilizando, caso ele esteja estressado. Depois que quanto o sistema, os tubos de ensaio todos etiquetados, as bolas de algodão, uma com álcool e outra sem, você vai fazer a palpação para encontrar a veia mais acessível para fazer a coleta. Depois que você encontrar a veia, que você vai fazer o torniquete. Você vai colocar o garrote, que não pode passar de 1 minuto. Fazer a desinfecção no local desejado e depois, né, o sistema já montado, você vai fazer a punção, também chamada de flebotomização. Depois que você fizer a punção com a agulha e o canhão, só depois que você vai inserir o tubo de ensaio na agulha. Você não pode colocar o sistema todo montado, tá? Porque o tubo de ensaio ele tem vácuo, ele só pode ser perfurado depois que a agulha já está inserida na veia do paciente. Inserir o tubo, né? E depois que você começar a jorrar, você vai desabotoar o garrote, né? E deixar o sangue fluir. Ao término da coleta, desacopla o tubo de ensaio do sistema a vácuo, coloca uma agulha, uma bolinha de algodão em cima da agulha, pressiona e retira o sistema de coleta. Depois que terminar esse processo, você vai fazer a homogeneização da amostra, que é feita por inversão. Você vai gentilmente inverter esse tubo de ensaio de 8 a 10 vezes para que o sangue ele se misture completamente com o anticoagulante e impeça que esse sangue coagule. Aqui nós temos uma tabela que mostra os tubos de ensaio, a ordem de coleta e o porquê que deve ser nessa ordem. Então, o primeiro que deve ser coletado sempre, se houver, é hemocultura. Então, se as garrafinhas de hemocultura estiverem presentes, elas devem ser as primeiras a serem coletadas. Geralmente, essas garrafas elas são de vidro e tem uma tampa amarela. Por que que a hemocultura precisa ser a primeira a ser coletada? Porque ela sendo coletada primeiro, isso minimiza a chance de contaminação bacteriana externa. Então, se aquela hemocultura, se crescer micro-organismo, a gente tem certeza que veio da corrente sanguínea do paciente. Se não houver hemocultura, vem o tubo de citrato. O tubo de citrato ele deve ser o primeiro, ele só não vai ser o primeiro se houver hemocultura. Então, o tubo de citrato de sódio, que é utilizado para os testes de coagulação, que é o da tampinha azul, ele deve ser o primeiro com anticoagulante, pois os outros anticoagulantes não podem contaminar a amostra. Então, ele tem que ser o primeiro a ser coletado. Se ele não for o primeiro, os resquícios de anticoagulante deixados na agulha dos outros tubos de ensaio podem interferir nos exames de coagulação. Se houver o tubo de VHS, que também tem citrato, ele deve ser feito logo após o tubo da tampa azul. É um tubo de citrato da tampa preta que ele é utilizado especificamente para fazer o VHS. Isso é importante para minimizar as chances de contaminação por outro anticoagulante. Se houver contaminação, vai ser pelo próprio citrato. Em seguida, os tubos de vidro para soro ou sem aditivo, que é o da tampa vermelha, que é os com indução de coagulação. Então, esse tubo ele deve vir logo depois do citrato para prevenir a contaminação por aditivos de outros tubos. Logo em seguida, o da tampa amarela, que é o com gel separador. O da tampa verde, que é com heparina. E o de hemograma deve ser um dos últimos. Ele só não vai ser o último se houver uma coleta para fazer determinação de glicemia, que geralmente é o tubo de oxalato e fluoreto, da tampa cinza. Tá? Então, o EDTA ele deve ser um dos últimos tubos de coleta a serem
inseridos no sistema vácuo. Então, só de forma didática, se os tubos forem de plásticos, o primeiro deve ser hemocultura, o segundo citrato, o terceiro ativador de coágulo, com ou sem gel separador, quarto heparina, quinto é DTA e por último fluoreto. Se forem tubos de vidros, né, que já está em desuso, mas algumas pessoas ainda usam, primeiro hemocultura, segundo siliconizado, terceiro citrato, quarto com ativador de coágulo, quinto com heparina, sexto com DTA e o sétimo com fluoreto. Então, o que cada um desses tubos significam e para que servem? O da tampa vermelha, ele serve para a obtenção do soro. E aí nós temos aquele velho conceito, a diferença de soro para plasma. Tanto o soro quanto o plasma, eles constituem a parte líquida do sangue. Mas qual a diferença? O plasma é a parte líquida do sangue que não coagulou. E esse plasma, ele é rico em fibrinogênio, que é uma proteína responsável pela coagulação, né? Uma proteína que ainda está íntegra. Já no soro, o soro é a parte líquida do sangue, só que esse sangue ele passou por um processo de coagulação. A diferença é que o soro ele não tem fibrinogênio. Esse fibrinogênio ele foi consumido durante a coagulação do sangue. Então, basicamente, a diferença de soro para plasma, a diferença principal é a presença de fibrinogênio no plasma e a ausência de fibrinogênio no soro. Então, esse tubo da tampa vermelha, como ele vai ter um ativador da cascata de coagulação, né, como o dióxido de silício, esse sangue ele vai acabar coagulando e quando for feita a centrifugação, se obterá como sobrenadante o soro. O da tampa amarela, que tem gel separador, ele também vai promover a coagulação do sangue e esse gel, quando ele é centrifugado, ele vai subir e vai ficar bem na divisória entre as células e a parte líquida. Ele tem uma densidade muito próxima da água. Então, quando ocorre a centrifugação, as células, como são mais pesadas, elas tendem a ir para o fundo do frasco e esse gel separador fica ali fazendo a divisão entre o líquido e as células. O da tampa roxa, ele tem EDTA, que é um anticoagulante, e ele é muito importante para fazer o hemograma, porque ele, além de evitar a coagulação do sangue, ele preserva a morfologia das células sanguíneas. E esse da tampa roxa, ele serve para fazer a análise do sangue total, dos lipídios e das lipoproteínas plasmáticas. O da tampa verde tem um anticoagulante chamado heparina, que ele é utilizado principalmente para fazer gasometria. Né? Ele também vai obter-se o plasma através da centrifugação. Da tampa cinza tem fluoreto, e ele é muito utilizado para fazer doseamento de glicemia, e também testes toxicológicos. A seringa heparinizada é para fazer coleta de sangue arterial, e da tampa azul contém citrato de sódio, que também se obtém um plasma, e serve para fazer o coagulograma. Aqui nós temos uma tabela, essa tabela amarela de cima, mostra o tempo de armazenamento que pode ser feito para alguns testes de coagulação. Então, se a amostra ela for fazer TP, ela deve, se ela for ela pode ser conservada à temperatura ambiente por 24 horas, sendo essa amostra centrifugada ou não. Ela não pode ser armazenada em geladeira, mas ela pode ser armazenada também no freezer, a menos 20, e isso pode preservar essa amostra por até 2 semanas. Se a amostra for destinada para fazer o TTPA, ela pode ser armazenada em temperatura ambiente por até 4 horas, na geladeira por até 4 horas e no freezer por até 2 semanas. A amostra para TT, temperatura ambiente por 4 horas, não pode armazenar na geladeira, mas pode armazenar no freezer. Então, o que a gente percebe é que a maioria das amostras para fazer testes da coagulação, elas devem ser coletadas e
ser processadas por, no máximo, 4 horas. Tem que ser feito o mais rápido possível. Certo? Então, aqui nós temos umas recomendações a respeito da centrifugação. A gente já falou a diferença ali de soro para plasma. Né? O soro é a parte líquida do sangue que passou por um processo de coagulação. Então, ele é pobre ou até ausente de fibrinogênio, porque esse fibrinogênio foi consumido durante a coagulação do sangue. Porém, o plasma é a parte líquida do sangue que não coagulou. Ela é rica em fibrinogênio e sais minerais e outras proteínas da cascata. Então, se coloca essas amostras na centrífuga para poder fazer a sedimentação, a centrífugo-sedimentação, né? Separação dos componentes sanguíneos através da centrifugação, da força centrífuga. Nós temos aqui algumas condições que podem gerar também erros analíticos. Vários medicamentos podem gerar erros analíticos, como antibióticos, anti-inflamatórios, e isso é importante. É por isso que quando você vai fazer um exame laboratorial, o recepcionista do laboratório pergunta se você está tomando algum medicamento, porque vários medicamentos podem interferir na análise das amostras. Então, se o indivíduo toma qualquer um desses tipos de medicamento, pode interferir na análise da amostra. Pacientes que têm hiperglicemia, quando a glicemia está acima de 600, também pode gerar interferência. Ou quando o triglicerídeo está acima de 1000, essas amostras elas precisam ser diluídas e feitos cálculos de correção. Ou indivíduos que têm muita proteína no sangue, como indivíduos portadores de mieloma múltiplo ou de macroglobulinemia. Além de indivíduos que têm presença de esquizócitos. Os esquizócitos são fragmentos de hemácio. Então, se o paciente tem esquizócito no sangue, quer dizer que ele está tendo hemólise, está tendo destruição de hemácio. E isso pode gerar também alterações nas análises. Indivíduos que apresentam macroplaquetas, agregados plaquetários ou agregados eritrocitários, além de microcitose intensa, tudo isso pode gerar alteração nos exames laboratoriais. Além de anticorpos, né, como as crioaglutininas, que são os anticorpos frios, ou então anticoagulante lúpico, encontrado em indivíduos com lúpus eritematoso, ou anticardiolipina, ou aglutinação por EDTA, indivíduos que apresentam satelitismo plaquetário, que pode ser revertido por aquecimento ou coletado com citrato de sódio. Então, na fase analítica, o que é importante para a gente avaliar, fazer uma análise adequada da fase analítica? No caso do hemograma, hemograma normal é tranquilo, basta a máquina estar calibrada, né, com todos os fluidos adequados, sem oscilação de energia, se a máquina não tiver nenhum flag, libera. Agora, se o paciente tem um hemograma, paciente, e esse hemograma tem alguma alteração, na maioria dos flags, a gente precisa fazer uma lâmina para fazer o que a gente chama de análise hematoscópica, analisar as células na extensão sanguínea. Então, para você fazer uma análise adequada, você precisa primeiro fazer uma extensão sanguínea na lâmina de forma adequada. E o que vai depender para eu produzir uma extensão adequada? Primeiro, você precisa colocar um volume de sangue condizente com o esfregaço. Geralmente se utiliza de 7 a 10 microlitros, né? Uma gota. Você precisa colocar em posição que é colocada a gota do sangue. Você tem que colocar uma das extremidades da lâmina de vidro.
A extensora que você vai fazer a extensão, você vai fazer o esfregaço, precisa também ser uma extensora de qualidade, não pode estar trincada, nem com fissuras, que pode dificultar o esfregaço também, e nem com sangue seco na ponta também, isso pode dificultar a extensão. A velocidade de movimento, isso vai, inclusive, vai controlar o tamanho da extensão. Se você faz uma extensão lenta, o esfregaço tende a ficar maior. Se você faz uma extensão rápida, o esfregaço vai ficar curto. Então, você tem que calibrar bem a velocidade de extensão para produzir um esfregaço com tamanho adequado. Outra coisa que vai influenciar é o ângulo da extensão, da extensora com a lâmina de vidro. Quanto maior o ângulo, mais curto vai ser o esfregaço. Essa extensão sanguínea deve ser feita com um movimento suave e uniforme, para evitar franjas durante a extensão, e deve se observar também a condição do paciente. Além de se fazer um esfregaço adequado, um esfregaço de boa qualidade, é importante também você fazer uma coloração hematológica adequada. Utilizar um tampão com pH adequado, um corante de qualidade, né, para produzir, então, uma coloração adequada. Colorações excessivamente ácidas ou excessivamente básicas podem gerar dificuldade de identificação das células sanguíneas. Então, todo esfregaço ele tem que ter essas características. Ele tem que ter uma cabeça, que é o início do esfregaço. Tem que ter uma franja, né, que é o final do esfregaço. Alguns chamam de prainha, zona do arco-íris, né, cauda. Tudo isso é para denominar o final do esfregaço. O esfregaço adequado tem que ter um corpo, né, que é a parte do meio, e as bordas laterais. Essa parte aqui lateral do esfregaço que não ultrapassa a borda lateral da lâmina. Então, é importante haver essa borda lateral. Então, aqui nós temos alguns esfregaços, exemplos de esfregaços, com patologias diferentes, que macroscopicamente você consegue verificar a alteração da cor da coloração hematológica frente a essas patologias. O indivíduo com policitemia, que tem muita hemácia, ele vai ter um sangue mais viscoso e o esfregaço tende a ficar mais em formato de cometa e a coloração mais avermelhada. Essa é uma coloração normal. O indivíduo com anemia, ela fica com o esfregaço fantasma, por conta da baixa quantidade de hemoglobina. E os indivíduos que têm muito anticorpos, como as gamopatias monoclonais e o mieloma múltiplo, tendem a ficar com azul intenso no fundo da lâmina, decorrente dessas proteínas aberrantes. Um esfregaço que foi corado com excessivamente ácido, ou excessivamente básico, as hemácias vão ficar acinzentadas e os grânulos do neutrófilo vão ficar fantasmas. Você não consegue ver os grânulos neutrofílicos do neutrófilo. Então, gera aí uma certa dificuldade. Tanto as hemácias, que você tem dificuldade de visualizar as inclusões eritrocitárias, como o corpúsculo de Pappenheimer, corpúsculo de Rojoli, e sem falar de que você tem dificuldade também de identificar as hemácias policromáticas, aquelas hemácias azuladas, que são hemácias mais jovens, diferente das hemácias mais velhas, que têm um tom mais alaranjado. Se o esfregaço, se a coloração ficar excessivamente ácida, a hemácia, ao invés de ter uma tonalidade alaranjada ou levemente cor-de-rosa, ela vai se corar de um vermelho intenso. E muitos dos glóbulos brancos vão ficar invisíveis, sem corar o núcleo. Então, a coloração ideal, como é que eu sei que a minha coloração ficou ideal? Olha a cor da hemácia.
Se a cor da hemácia estiver entre laranja e levemente cor-de-rosa, está numa coloração ideal. Tá? É nessa coloração ideal que você vai ver o azul celeste no citoplasma do linfócito, o neutrófilo com grânulos cor-de-rosa, o basófilo, né, com grânulos arroxeados, o monócito com citoplasma azul acinzentado. Como que é feita, então, a contagem das células? Essas contagens elas podem ser feitas de forma manual, utilizando a câmara de Neubauer, fazendo as diluições adequadas, a gente vai ter uma prática disso. E depois contando nos quadrantes adequados e fazendo ali os cálculos de conversão. Aqui nós temos uma tabela dos possíveis artefatos que podem ser encontrados numa extensão sanguínea. E aí fica para consulta de vocês. Essa tabela aqui é muito importante, muito interessante também, que é uma técnica que você consegue contar leucócitos na lâmina, sem utilizar a câmara de Neubauer. Lógico, é uma técnica que tem um erro, né, um erro analítico maior, um erro estatístico maior, porém, né, pode ser utilizado para confrontar com os valores de uma máquina que está possivelmente descalibrada. Então, você pode contar leucócito na lâmina. Como que você vai fazer? Você vai focalizar a lâmina corada na região de leitura adequada. Você vai contar 10 campos, utilizando a objetiva ou de 10 ou a objetiva de 40. Depois que você contar esses 10 campos, contar 10, quantidade de leucócito em 10 campos, você vai fazer a média, então, e você vai multiplicar pelo fator de correção. Se você utilizou o objetivo de 10, você vai multiplicar por 250. Se você utilizou a objetiva de 40, você vai multiplicar por 2.000. Pode-se também contar plaquetas na lâmina. Você vai focalizar também na área adequada. Você vai contar 10 campos na objetiva de imersão, né? A objetivo de 100. Fazer a média e multiplicar por 13.800. Também pode-se contar reticulócitos aí, tá? A técnica descrita. Como, então, analisar a série vermelha do hemograma? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Estou sim. Tranquilo, Ótimo. tranquilo. Beleza. Alguma dúvida? Até agora não. Tá ótimo. Então vamos lá. Como interpretar, por exemplo, o RDW? O que seria esse RDW, professor? O RDW é a variação do tamanho da hemácia. Se o indivíduo tem um RDW normal, quer dizer que as hemácias têm praticamente o mesmo tamanho. Se o RDW está elevado, quer dizer que eu tenho hemácias de tamanho diferente. Ou seja, RDW aumentado indica anisiocitose. E o que seria essa anisiocitose? Quando o indivíduo apresenta hemácias de tamanho diferente. Alguns equipamentos, eles geram esse gráfico esse histograma de distribuição. Nada mais é do que um gráfico que avalia o tamanho das hemácias. E aqui se faz o cálculo do VCM dessas hemácias. Então, as hemácias que têm um VCM próximo da média estão aqui. As hemácias menores e as hemácias maiores. Então, se esse gráfico ele tem essa curva com a base mais estreita,
tá? Quer dizer que essas hemácias tendem a ter o mesmo tamanho. Se esse gráfico ele está mais alargado, né? Ele vai mais para cá e mais para cá, e o cume fica mais baixo, indica que o paciente tem anisocitose. Então, eu consigo analisar se o paciente tem anisocitose olhando o RDW no hemograma, mas eu posso também analisar se o paciente tem microcitose, macrocitose ou anisocitose, analisando a lâmina. Professor, mas como é que eu consigo avaliar o tamanho da hemácia na lâmina? É simples. Você vai focalizar num campo que tenha um pequeno linfócito e você vai comparar o tamanho da hemácia com o núcleo desse pequeno linfócito. Então, se as hemácias que têm praticamente o mesmo tamanho do núcleo do linfócito são hemácias normocíticas, hemácias que têm um tamanho normal. Hemácias que têm o tamanho maior do que o núcleo do pequeno linfócito são hemácias macrocíticas. E hemácias que têm um tamanho menor, microcíticas. Aqui que eu estava falando, ó. Aqui eu tenho um linfócito, né? Um pequeno linfócito, e aí eu faço aqui uma projeção de mais ou menos o tamanho do núcleo desse linfócito. Essa hemácia aqui, comparada com esse linfócito, é um micrócito, é uma hemácia pequena. Já essa hemácia aqui, comparada com esse mesmo linfócito, é um macrócito, é uma hemácia grande. Então, de acordo com a quantidade de hemácias encontradas no esfregaço, pequenas ou grandes, você consegue utilizar o sistema de cruzes. Lá no laudo do eritrograma, você pode colocar a observação: microcitose, uma cruz. O que significa essa microcitose, uma cruz? Eu analisei a lâmina e de 5 a 25% de todas as hemácias tem um tamanho menor que o normal. Microcitose, duas cruzes, é quando as hemácias estão pequenas, de 25% a até 50% das hemácias são pequenas. Acima de 50% de hemácias pequenas, a gente diz que é uma microcitose três cruzes. A mesma coisa para macrocitose e para anisocitose. Outra coisa que é importante também é a verificação das hemácias hipocrômicas. A gente viu o tamanho, né, das hemácias, que pode ser maior, menor ou normal. Como é que eu sei o tamanho da hemácia? Como é que eu avalio o tamanho da hemácia? Comparando com o núcleo do linfócito. Até aí tudo bem. Professor, mas como é que eu avalio na lâmina se a hemácia tem a cor normal, ela está hipocrômica ou ela está hipercrômica? É simples também. Toda hemácia normal, ela tem esse halo central claro, por conta do formato da hemácia, que é um formato bicôncavo, né? Um disco bicôncavo, achatado no meio. Então, no meio, como tem pouca hemoglobina, ela tende a ser mais clara. Numa hemácia com a coloração normal, esse halo central claro corresponde a 1/3 do tamanho dela. Então, você faz uma linha imaginária aqui na hemácia, divide essa linha em 3 pedaços. Se o pedaço dos 3 pedaços iguais, 3 fragmentos iguais. Se o fragmento central corresponder ao tamanho do halo central, eu sei que essa hemácia tem cor normal. Então, exemplo aqui, ó, que nós temos 7 hemácias normocrômicas. Agora, quando esse halo central ele é muito maior do que 1/3 da hemácia, do que 1/3 do tamanho da hemácia, eu digo que é uma hemácia hipocrômica. Nós temos aqui 7 hemácias ditas hipocrômicas porque o halo central é muito maior do que o tamanho de 1/3.
A gente pode também verificar alterações nas séries brancas. No caso dos neutrófilos, a gente tem os corpos de Dolly. Professor, o que são corpos de Dolly? São regiões azuladas no citoplasma do neutrófilo. E como que essas regiões azuladas são produzidas? Elas são produzidas a partir da cristalização de glicogênio. E esses neutrófilos, eles armazenam glicogênio principalmente quando o indivíduo está em um quadro infeccioso sistêmico. Então, se eu estou analisando o sangue de um paciente e eu começo a verificar um monte de neutrófilo com corpos de Dolly, eu sei que aquele paciente, já suspeito que aquele paciente tenha uma sepse, tá? Então, é uma observação que, quando visualizada, a gente precisa ter certeza do que está fazendo e tem que ser colocada a observação no leucograma, abaixo do leucograma. Foram visualizados neutrófilos com corpos de Dolly. E aí o médico, quando olhar essa observação, ele vai saber que o paciente está com infecção sistêmica, é uma sepse. Outra condição que pode ser visualizada no neutrófilo são granulações grosseiras, também chamadas de granulações tóxicas. É quando o neutrófilo tem grânulos arroxeados em grande quantidade, grânulos primários. Essa granulação grosseira ou tóxica, ela é decorrente da liberação precoce do neutrófilo para a corrente sanguínea. Isso acontece também em infecções sistêmicas. Então, presença de granulações tóxicas ou grosseiras também é indicativo de sepse. E outra observação que pode ser visualizada no neutrófilo é a presença de vacúolos no neutrófilo. Vacúolos no neutrófilo também indicam infecções sistêmicas. Se o neutrófilo está com vacúolo, aquele vacúolo foi formado porque aquele neutrófilo fagocitou alguma coisa. Se ele fagocitou alguma coisa estranha, tem um processo infeccioso no sangue. Então, essas três primeiras observações de neutrófilos, elas são extremamente importantes porque elas são sugestivas de infecção sistêmica. Também pode ser visualizado o neutrófilo hipersegmentado. O neutrófilo, ele tem um núcleo segmentado em 2 até 5 lóbulos. Essa é a quantidade normal. Quando eu vejo neutrófilos com mais de 5 lóbulos, eu sei que aquele neutrófilo é um neutrófilo velho, tá? É um neutrófilo que está tempo demais na circulação. Isso é típico de indivíduos com anemia por deficiência de vitamina B9 ou por deficiência de vitamina B12, chamado de anemia megaloblástica. Tá? Então, a presença em grandes quantidades de neutrófilos hipersegmentados é um grande indício de que o indivíduo tenha anemia megaloblástica. Já o neutrófilo com poucos segmentos pode ser sugestivo de uma displasia, pode ser sugestivo de uma neoplasia, ou uma doença chamada de Pelguer-Rouet. É uma doença congênita. O indivíduo já nasce com esse neutrófilo defeituoso. Neutrófilos com poucos segmentos e poucos grânulos pode ser característica de displasias. E também pode ser visualizados fragmentos de citoplasmas e de células leucêmicas no esfregaço, que é digno de nota também no leucograma. No plaquetograma, a gente pode verificar a presença de plaquetas gigantes, macroplaqueta. Professor, qual a diferença de plaqueta gigante para macroplaqueta? A diferença ela é bem sutil. Vamos lá explicar a diferença de uma plaqueta gigante para uma macroplaqueta. A macroplaqueta, que é essa do lado direito da tela de vocês, é uma plaqueta que ela é maior do que o normal, só que o tamanho dela não ultrapassa o tamanho da hemácia. Então, nós temos aqui, ó, essa plaqueta é grande, mas ela não é maior do que uma hemácia. Então, ela é uma macroplaqueta. Agora, quando uma plaqueta tem um tamanho tão grande que ultrapassa o tamanho da hemácia,
Aí eu chamo ela de plaqueta gigante. Outra condição que pode ser verificada na série plaquetária é a presença do satelitismo plaquetário. É quando as plaquetas, isso acontece em alguns indivíduos, quando se coleta o sangue com EDTA. Não são todas as pessoas, são pouquíssimas pessoas, isso é raro de acontecer, mas acontece. Coletou o sangue do paciente com EDTA para fazer hemograma, e aí todos os neutrófilos deles estão assim, rodeados de plaqueta, parecendo luas ao redor dos planetas. Aí a gente chama de satelitismo plaquetário. Elas ficam aderidas à superfície do neutrófilo. Professor, como é que faz para fazer um hemograma num paciente desse? Primeiro, se você fizer um hemograma desse jeito, a máquina vai dizer que o paciente tem pouquíssimas plaquetas, porque ela vai contar esse neutrófilo como se fosse um neutrófilo normal. E aí não tem plaqueta isolada para o equipamento contar. O que você vai fazer? Ou você pega a amostra do paciente, coloca num banho-maria a 37 graus por meia hora para fazer essa dissociação das plaquetas e analisa novamente, ou você pede para coletar o sangue do paciente com citrato de sódio. E aí, detalhe, o sangue coletado com citrato de sódio ele precisa passar por um cálculo de correção. Por quê? Porque o EDTA ele é um anticoagulante sólido, ele é um pó. Você coleta o sangue do paciente, você não dilui o sangue do paciente. Mas o citrato de sódio ele é uma solução, é um líquido. Então, você vai diluir o sangue do paciente com aquele líquido. E aí vai diminuir a quantidade de leucócito na máquina. A máquina vai achar que tem menos leucócito que o normal. Vai subestimar a quantidade de plaquetas, de hemácias, de hemoglobina. E aí você precisa fazer um cálculo de ajuste nessa condição específica. Outras condições que podem ser visualizadas nas células brancas são os linfócitos reativos, também chamados de linfócitos tipo Downey. Né? O que são linfócitos reativos? São linfócitos que encontraram alguma substância estranha e reagiram por conta desse contato. E aí o linfócito ele pode se modificar de três formas. Ele pode ficar parecido com um monócito, a gente chama de linfócito monocitoide. Parece com um monócito, mas é um linfócito reativo. Essa célula também é chamada de célula de Downey tipo 1. A célula de Downey, aqui está errada, é Downey tipo 2. É quando o linfócito fica parecendo um plasmócito, citoplasma bem azul, o núcleo deslocado para uma das extremidades. Isso acontece principalmente em infecções virais. E a célula de Downey tipo 3 é chamada de ameboide. Ela fica com citoplasma abundante, azul claro, lembra um monócito também, só que a diferença está justamente aqui, na adesão aos eritrócitos. Essas células de Downey tipo 3, elas tendem a aderir à superfície dos neutrófilos, e o citoplasma dela fica mais azul escuro, próximo à adesão com o neutrófilo. Está percebendo aqui que tem um azul escuro próximo às hemácias aqui. Então, esse é o Downey tipo 3, também chamado de linfócito ameboide. Aqui tem uma tabela descrevendo a morfologia dessas células para ficar para consulta de vocês. Aqui tem uma série de fotografias de linfócitos de Downey tipo 1, Downey tipo 2 e Downey tipo 3. Tranquilo, pessoal? Vamos dar um intervalinho aí de 15 minutos. Antes de dar um intervalo, eu abro aí para vocês fazerem perguntas. Tá dando para acompanhar? Sim? Não? Alguma pergunta?
Tá dando para acompanhar sim. Ótimo. Tem alguma dúvida? No momento, não. Nenhuma. Ótimo. Então, são 8h10. Às 8h25 a gente retorna, tá bom? Tá ok. 15 minutinhos para esticar as Ok. pernas, tomar uma aguinha.
Voltando, pessoal, vamos lá retornar aos nossos estudos. Então, continuando. Outra coisa importante de se notar, em alguns casos específicos, é a presença de hemácias com núcleo na amostra de sangue do paciente. Esse eritroblasto, essa hemácia ainda com núcleo, ela é confundida com o linfócito pelo equipamento. Então, tudo que for eritroblasto, a máquina vai contar como se fosse linfócito ou blasto. E aí, esse paciente, se tiver uma eritroblastose, um aumento de eritroblastos no sangue, ele vai ter uma superestimação dos leucócitos e de linfócitos. E aí vai aparecer um flag, porque a máquina acha aquele linfócito um pouco estranho, e aí dá um sinal para que o analista clínico faça uma lâmina e faça a análise correta. De frente desse material, a gente vai começar a visualizar eritroblastos na lâmina. E como que a gente consegue, então, fazer a correção dessa contagem? Porque o eritroblasto é uma célula vermelha e não célula branca. Então, a gente precisa retirar esses eritroblastos que foram contados pela máquina e fazer uma correção de contagem. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai contar 100 leucócitos na lâmina e, ao mesmo tempo que a gente está olhando os campos, a gente vai contar separadamente quantos eritroblastos nós visualizamos. Após contar 100 leucócitos, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Então, o valor de leucócito corrigido é igual ao valor que a máquina deu, vezes 100, e esse resultado vai ser dividido por 100 mais o número de eritroblastos que eu contei. Então, vamos supor, eu encontrei 25 eritroblastos quando eu contei os 100 leucócitos. Então, o valor vai ficar, o valor corrigido é igual ao valor global vezes 100 dividido por 125. Tá? Então, essa é a fórmula de correção de contagem de leucócitos em eritroblastose. Aqui nós temos algumas sugestões de comentários que podem ser utilizados na emissão de um laudo de um hemograma de um paciente. Então, se o paciente ele tem, por exemplo, uma microcitose, hipocromia, ou presença de elipitócitos, ou dacriócitos, ou codócitos, ou acantócitos, você pode colocar no laudo do hemograma o seguinte comentário: sugere-se fazer estudos com ferro para excluir a deficiência de ferro e também fazer eletroforese de hemoglobina para excluir possíveis hemoglobinopatias. Então, para cada condição, nós temos aí um comentário específico que é importante se ter esses macetes, né? É uma tabela aí com possíveis comentários no laudo do hemograma. Então, vamos agora falar de contagem na automação. Como que as máquinas elas contam células? Vocês já pararam para se perguntar como que uma máquina de hemograma ela conta célula? E rápido. A contagem de hemácias ela é feita pelo princípio de Counter. A contagem de células é feita pelo princípio de Counter. Esse princípio se dá da seguinte forma. A amostra ela vai ser através de um equipamento hidráulico, ela vai passar por um fluxo, um canalículo bem fino, de vidro, geralmente, e esse fluxo da amostra vai passar por uma região onde tem um campo elétrico, uma corrente elétrica, entre dois polos aqui. Esses dois polos, eles emitem um campo elétrico de corrente contínua. E aí a máquina ela vai fazendo a leitura do gráfico. Quando não tem célula passando aqui,
O gráfico ele fica contínuo. Agora, quando uma célula está passando por entre esses dois polos, por essa abertura, o que acontece? Como a célula é rica em lipídios, ela é apolar, ela dificulta a passagem de corrente elétrica. Então, ela gera um que a gente chama de impedância. Ela impede a passagem de corrente elétrica, gerando uma oscilação no gráfico. Então, toda vez que uma célula passa por essa abertura, vai gerar uma oscilação no gráfico. E aí a máquina vai contando cada oscilação como se fosse uma célula. Mas o que é interessante também é que o tamanho da impedância, né, uma célula grande, ela vai impedir mais a passagem de corrente elétrica do que uma célula pequena. Então, percebo que uma célula grande, ela gera uma perturbação na corrente maior do que uma célula pequena. E aí, o tamanho desse gráfico, a área desse gráfico, ela é convertida em VCM. Então, a máquina, além de contar, ela consegue calcular, através do tamanho da impedância, o tamanho da hemácia. Hemácias grandes geram um pico de impedância maior. Hemácias pequenas, um pico de impedância menor. Então, essas células elas vão passando por esse canalículo diluído com soro fisiológico, e aí cada pulso elétrico gerado pelas células vai determinar a quantidade de células. E o tamanho da impedância vai determinar o seu VCM. Então, a quantidade de pulsos equivale à quantidade de células. E o tamanho desses pulsos equivale ao tamanho das células. Existem outros princípios de contagem, né? De impedância, radiofrequência, de exposição óptica, de dispersão de luz, várias técnicas possíveis com maior eficácia e menor eficácia para quantificar as células, determinar o seu tamanho e também determinar o seu conteúdo. Aqui nós temos alguns gráficos formados pelos equipamentos, e aqui nós temos as regiões das células, das plaquetas, dos granulócitos imaturos, dos blastos, nesses equipamentos. Outro princípio importante utilizado... Desculpa. Outro princípio importante utilizado pelos equipamentos para contar leucócito agora é o que a gente chama de forward scatter e side scatter. As células brancas, elas também passam por um tubo capilar, onde elas são submetidas, aqui está o fluxo fino, e elas são submetidas a um laser. E aí esse laser, ele tem sensores de luz. Esses sensores, eles vão detectar a sombra formada pela célula. E aí o tamanho da sombra é o tamanho da célula. Uma sombra grande é formada por uma célula grande. Uma sombra pequena formada por uma célula pequena. Então, essa sombra, que a gente chama de forward side scatter, né? A luz que atravessa a célula, né, corresponde ao tamanho da célula. E aí, a célula também, ela tem alguns constituintes no seu citoplasma, que o feixe de luz, ao encontrar esse obstáculo, ele não vai ser absorvido, ele vai sofrer um desvio de luz. Então, células que têm muitos grânulos, que têm muito ribossomo, que têm vacúolos, elas geram uma dispersão, um desvio de luz muito grande, que a gente chama de side scatter, o raio que ricocheteia, que se dispersa. Então, através desse side scatter, a gente consegue determinar se essa célula ela tem complexidade no citoplasma ou não. Ou seja, se ela tem muito grânulo, se ela não tem muito grânulo.
se ela tem muito vacúolo ou não. Então, aí a máquina, ela vai criar um gráfico, cada pontinho desse aqui é correspondente a uma célula. Cada célula é como se fosse um eixo cartesiano aqui, né? O X vai determinar o tamanho da célula, né? Que é feito pelaquela sombra que a célula projeta no sensor. Então, aqui nós temos células pequenas, células de tamanho médio e células grandes. Quanto mais para a esquerda a célula for no gráfico, maior será a célula. Aqui nós temos, por exemplo, fragmentos de hemácias. Aqui nós temos os linfócitos, que são as menores células, os granulócitos e os monócitos aqui já na extremidade. Ao mesmo tempo, esse gráfico ele determina a complexidade citoplasmática, que é feito pelo SSC, side scatter, aquele raio de luz que é desviado. Então, quanto maior a quantidade de raio desviado por uma célula, maior a sua complexidade citoplasmática. Então, a gente consegue, através dessas duas características físicas das células, o seu tamanho e sua complexidade, distribuir essas células em diferentes populações. Aqui nós temos a população dos linfócitos, são células pequenas e tem uma baixíssima complexidade, não tem quase nada no citoplasma, não gera dispersão de luz. Os monócitos são células grandes, mas o citoplasma não tem grânulos. E as células que têm grânulos, que tem uma alta complexidade. Neutrófilo, eosinófilo, linfócitos ficam todos aqui para cima. Então, é assim que a máquina consegue distinguir, né, fazer uma contagem diferencial de leucócitos. Ela vai determinar o seu tamanho e sua complexidade, e aí, dependendo de onde essa célula vai cair no gráfico, a máquina consegue identificar essas células. Aqui nós temos um gráfico de distribuição das hemácias. Perceba que nós temos aqui um pico do tamanho da hemácia próximo dos 70, e nós temos aqui esse pico está deslocado, é um pouco deslocado, mostrando que o RDW dele está aumentado. Outra condição que a gente pode verificar nos gráficos de distribuição de hemácias são duplas populações. Está vendo aqui que nós temos uma hemácia de tamanho normal, aqui próximo dos 100 VCM de 100 fentolitros, mas ao mesmo tempo nós temos algumas hemácias com um tamanho aqui próximo de 50. Quando a gente olha essa lâmina no microscópio, a gente verifica que tem hemácias normais e tem pedaços de hemácias aqui dentro. Então, esses pedaços de hemácias é a população de células pequenas, e as hemácias normais, populações de célula normal. Então, quando a gente vê dupla população de hemácias, a gente pode suspeitar de algumas coisas. Uma delas é hemólise. Se tem hemólise, eu vou ter uma população de pedaços de hemácia, pequenos, e tem uma população de células normais. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu vou ter esse gráfico duplo é quando o paciente ele tem uma anemia grave, e aí as hemácias são microcíticas geralmente, e ele recebeu uma bolsa de sangue. Então, ele vai ter aqui uma população correspondente às suas hemácias, é um gráfico correspondente às suas hemácias, e um outro pico correspondente às hemácias da bolsa de sangue que ele recebeu. Outra possibilidade é esse indivíduo, ele está com uma anemia em tratamento. Então, ele tinha uma população de hemácias doentes, e após receber o tratamento, ele começa a produzir hemácias normais. O exemplo clássico disso é o indivíduo que tem anemia ferropriva em tratamento. O indivíduo que tem anemia ferropriva em tratamento, ele vai ter as hemácias doentes, porque a hemácia que ele produziu quando ele tinha anemia ferropriva, antes de tratar, era uma hemácia pequena, mas essa hemácia ela vive por 3 meses, 3, 4 meses. Então, por mais que ele comece um tratamento, esteja com 1 mês de tratamento, ele já tem hemácias novas, ele já tem hemácias normais por conta do tratamento, mas as hemácias que ele produziu quando ele estava doente ainda estão na circulação. Aí gera esse duplo padrão de células vermelhas.
Que nós temos outros gráficos, né, de hemácias. Esse gráfico duplo aqui que analisa ao mesmo tempo o tamanho, aqui na ordenada, no eixo vertical, e na abscissa se vê a saturação de hemoglobina. Então, aqui, esse eixo vertical, ele vai determinar as hemácias de baixo tamanho. Então, todas as hemácias que estão abaixo dessa linha são hemácias pequenas. Essas hemácias todas aqui são pequenas. Entre 60 e 120 fentolitros são as hemácias de tamanho normal. E acima são as hemácias grandes. A abscissa, o eixo horizontal, vai determinar o percentual de hemoglobina. Então, essas hemácias que estão abaixo de 28 são hemácias pálidas, hemácias hipocrômicas. Entre 28 e 41 são hemácias normocrômicas. E acima de 41, hemácias hipercrômicas. Então, a gente consegue distribuir a população de hemácias de acordo com o seu tamanho e concentração de hemoglobina. Também mostrando aqui que tem uma dupla população de hemácias. Uma hemácia pequena e pálida e uma hemácia de tamanho conormal. Como eu já falei para vocês, típico de um indivíduo ou com anemia ferropriva em tratamento, ou um indivíduo que recebeu bolsa de sangue, ou indivíduo com anemia hemolítica. Aqui é só descrevendo o gráfico anterior, fazendo o desmembramento dos gráficos, né, a parte vertical e a parte horizontal. A vertical determina se a hemácia, se está abaixo é micro, se está no meio é normocítica, se está acima é macrocítica. E aqui pela direita, se está do lado esquerdo é hipocrômica, se está no centro é normocrômica, se está à direita é hipercrômica. Existem algumas máquinas que conseguem, né, não são todas, são pouquíssimas, geralmente é pelo Sysmex, o fabricante Sysmex. Ele tem um reagente que diferencia eritroblasto de leucócitos. Então, aqueles casos de eritroblastose, que a maioria das máquinas confundem com linfócito, essa máquina aqui, o Sysmex, ela diferencia, porque ela tem um corante específico, né, que se liga ao núcleo e emite uma fluorescência. Então, ele consegue distinguir hemácias normais, hemácias com núcleo e leucócito. Como é que ele distingue? O leucócito, ele sabe que é uma célula grande e que emite uma fluorescência grande. O eritroblasto é uma célula pequena, mas emite uma fluorescência pequena, porque esse fluoróforo, ele se liga principalmente ao núcleo e aos grânulos da célula, principalmente aos grânulos da célula. Então, os leucócitos têm grânulos, principalmente os granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. O eritroblasto é pequeno e não tem. E a hemácia sem núcleo, ela é pequena e também não tem fluorescência. Então, a máquina consegue fazer esse gráfico de 3 populações, distinguindo as células brancas dos eritroblastos e das hemácias normais. A plaqueta ela é contada semelhantemente às hemácias, fazendo gráficos de tamanho, né, que é o VPM. Na hemácia é VCM, volume corpuscular médio, e nas plaquetas é o VPM, volume plaquetário médio. Então, se a plaqueta tem um VPM aumentado, é indicativo de macroplaquetas, plaquetas grandes. Existem algumas máquinas também que tem uma tecnologia chamada de NeutroX e NeutroY, que eles calculam a granulosidade dos neutrófilos. Então, indivíduos que têm infecções bacterianas, que têm corpos de Dorley nos neutrófilos, que têm vacúolos, que têm grânulos grosseiros, essa máquina aqui, da Sysmex, ela também consegue determinar a presença desses neutrófilos
típicos de infecções sistêmicas. Então, quando o indivíduo tem neutro X e neutro Y elevado, mostra, essas duas grandezas desse equipamento, mostra que o grânulo do neutrófilo está aumentado. Isso indica que o neutrófilo tem granulação tóxica, ou grânulos ou vacúolos, ou corpos de Dory. E isso é sugestivo de infecções. Já quando o neutrófilo é detectado com neutro X e neutro Y diminuído, quer dizer que os neutrófilos têm poucos grânulos, né? E, conjuntamente com a anemia, pode ser sugestivo de uma mielodisplasia. E, por último, existem alguns equipamentos que utilizam uma tecnologia semelhante ao que é utilizada no FBI, tecnologia de reconhecimento facial. Algumas máquinas, elas fazem o esfregaço sozinho, fazem coloração, e elas têm um microscópio embutido que elas vão tirando foto de vários campos. E aí, por tecnologia de detecção facial, elas vão determinando se aquele neutrófilo é segmentado e qual o percentual de acerto para ser um segmentado ou para ser um bastão. Então, existem máquinas, como a gente já falou, que fazem, como o CellaVision, faz esse processo de esfregaço automatizado, coloração automatizada, e tira fotos das lâminas e identifica as células por reconhecimento, por software de reconhecimento facial. Mas o que é importante é isso. A automação, ela não detecta um monte de coisas, graças a Deus. Então, o analista clínico, ele é importantíssimo e até o momento ele é insubstituível. A máquina é apenas um aliado nosso. Ela faz muita coisa, mas não faz tudo. As análises mais importantes e mais decisivas é feita pelo olho do analista clínico treinado. Então, o que é que a máquina não consegue identificar? Na parte de células vermelhas, ela não consegue identificar uma policromatocitose, que é uma hemácia azulada, indicativo de uma hemácia jovem. Ela não identifica também pecilocitose, alteração de formato. Então, ela não identifica hemácias em foice, né, o drepanócito, nem codócito, nem dacriócito, nem esquizócito, nem equinócito, estomatócito, nada dessas alterações de formato a máquina consegue identificar. Só o olho do analista clínico fazendo a análise no microscópio. Ela também não consegue identificar as inclusões das hemácias, como corpúsculo de Roux-Joly, pontilhado basofílico, corpúsculo de Pappenheimer, corpúsculo de Heinz. Essas inclusões eritrocitárias todas, os equipamentos também não fazem. E quantidade de eritroblastos abaixo de 5%, exceto algumas poucas máquinas, elas também não conseguem detectar. E também os empilhamentos de hemácia, os rouleaux, né? Hemácias empilhadas também não são detectadas pela automação. No leucograma também muitas máquinas não identificam desvio à esquerda, não identificam anomalia de Pelger-Rouet, granulações tóxicas e corpos de Dorles só em pouquíssimos equipamentos, não identificam plasmócitos, nem linfócitos atípicos, nem linfócitos linfomatosos ou leucêmicos, nem linfócitos com granulações, nem com vacuolizações, nem células cabeludas, que é típico de leucemias linfocíticas crônicas. Além disso, no plaquetograma, as máquinas não detectam agregado plaquetário quando for discreto e também não detectam o satelitismo plaquetário, que são aquelas plaquetas ao redor do neutrófilo, em algumas pessoas quando coletadas com EDTA. Aqui é só falando sobre o erro randômico e o erro sistêmico no controle de qualidade. E vamos falar, por último, da fase pós-analítica. A fase pós-analítica é a fase responsável pela liberação dos resultados no sistema de informação do laboratório, que geralmente é interfaceado, né, interligado, o software da máquina com o sistema de liberação de laudo.
A variabilidade dos valores de referência de laboratório, cada laboratório tem os seus valores de referência para vários parâmetros, como quantidade de hemácias, hemoglobina, hematócrito, tudo isso pode variar de laboratório para laboratório. Professor? Oi. Irã, só uma dúvida. Quando a máquina chega lá para o... Eu, como analista, eu vou fazer uma verificação apenas naquilo que eu acho que está de forma exacerbada, diferente, exagerada, porque eu, em determinado momento, falaste aí que o nosso olho clínico ainda não foi substituído. Né? A gente precisa ainda de algumas coisas. Mas a gente vai fazer essa revisão apenas naquilo que a gente percebe que está fora do padrão, é isso? Porque, assim, a máquina, né, o hemocitograma, a máquina de hematologia, se o hemograma não tem nenhuma alteração, se o VCM está normal, a quantidade de hemácia está normal, de hemoglobina está normal, a quantidade de leucócito normal, sem nenhuma alteração de plaqueta também, tu libera. A máquina é muito boa para liberar hemograma normal. Mas, se tiver alguma alteração, ela vai dar um flag, um sinal de alerta, ela vai dar um asteriscozinho lá em um dos parâmetros. E, às vezes, até a tela do computador fica piscando. E aí, o que acontece? Nesses casos aí, o ideal é que você faça uma lâmina e você analise essa lâmina no microscópio para confirmar o que a máquina está fazendo, né? Ou corrigir o que ela fez. A palavra final é do analista clínico. A palavra final é nossa. Tá bom? Entendeu? Então, cada laboratório, na emissão do seu laudo, deve fornecer a metodologia utilizada. Se você olhar lá os exames laboratoriais que você tem guardado em casa, lá tem dizendo, foi feito método colorimétrico, método por quimioluminescência, o equipamento tal, modelo tal. É importante ser fornecido essas informações, porque esses valores podem ter uma leve variação de equipamento para equipamento, de técnica para técnica. Então, é importante você dizer, olha, esses resultados foram esses, porque foi feito com esse equipamento, tá? Então, você se resguarda de algumas contestações. A análise e interpretação dos resultados pelo médico e outros profissionais de saúde depende da qualidade da execução de fases pré-analíticas e analíticas. Então, a qualidade do teu exame, né, vai repercutir no diagnóstico dos profissionais de saúde que vão receber esse exame do paciente a qual eles estão acompanhando. Então, veja a nossa responsabilidade na emissão de um laudo de qualidade, tá bom? Então, quanto mais rico em detalhes, melhor. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu falei bastante, né? Apesar de ser nossa primeira aula, eu falei bastante. Mas é isso mesmo. Então, é uma disciplina de conteúdo avançado. Se já tiveram disciplinas de hematologia básica, e agora a gente vai partir mais para a prática mesmo, né? Como o próprio nome da disciplina diz. Então, a gente vai marcar algumas aulas práticas para a gente executar algumas técnicas em laboratório. No mais, alguma dúvida? Deu para entender? Deu para acompanhar? Eu fiquei só imaginando, Irã. Sim. O cara que inventou essa máquina aí, que vai passar ondas, que vai identificar isso, eu acho que ele estava na casa da sogra dele, conversando com ela, quando ele teve essas ideias. É brincadeira, viu? Por isso que a gente, às vezes, fica na dúvida, por que quando a gente está fazendo cursos da área da saúde, né, biomedicina, farmácia, e a gente se reclama que tem muita química e tem muita física também, porque isso é conhecimento físico. E eu te digo uma coisa, uma das áreas de análises clínicas que mais dão dinheiro é a parte de suporte técnico, né? São poucos analistas clínicos que têm conhecimento de física, de química, para poder entender o funcionamento da máquina, fazer treinamento, e olha, eles ganham bem.
Viajam pelo Brasil todo, tudo com despesa paga, em hotel bom, tem uma comissão boa. Que trabalham fazendo manutenção de equipamentos em laboratório. Ok. Certo? Mas foi ótimo. Ficou claro as coisas. Que bom. E aí, Eudócio, essas técnicas hematológicas foram desenvolvidas na década de, se não me engano, de 40, ou foi de 50. Em mais de 60 anos. Antigamente se fazia mais, era manual. E aí as primeiras máquinas hematológicas surgiram aí logo depois da Segunda Guerra Mundial. 50, 60, na década de 50, 60. Eram analistas clínicos, né? Que tinham um grande conhecimento de física, né? Inclusive, tem algumas faculdades aqui no Brasil que formam, que tem graduação de biotecnologia, né? Ou bioinformática, que é justamente para criação de equipamentos para a área da saúde, de novos aparelhos de ultrassom, de raio-x, contadores hematológicos, equipamentos para análises químicas, né? Hoje nós temos equipamento que faz análise das fitas de urina, que faz a leitura das fitas de urina. É um mercado grande. No Japão tem muito isso. Inclusive, a maioria desses fabricantes são japoneses. A Siemens, né? Na verdade, Japão, Coreia do Sul, China, aquela região ali da Ásia. Né? Esses grandes laboratórios, principalmente Siemens, Sysmex, e também tem os americanos, né? A Abbott, a Cobas, enfim, vários laboratórios, vários fabricantes de equipamentos. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Ficou claro? Eu vou parar aqui a gravação.